algo no teu coração, né? A gente já foi ministrado na adoração, nós já fomos ministrados através da palavra que a Isabela ministrou aqui. Superação, amém? Para mim foi superação, né? Você superou e fez aquilo que Deus chamou você para fazer, amém? Então, o Senhor, Ele nos capacita, amém? Sempre que a gente se dispõe a obedecer, Deus nos capacita. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus vai falar com você, Deus vai usar pessoas para falar com você, amém? E quando a gente dá um passo na disposição de obedecer, Deus, Ele vai nos capacitar, amém? Quero dizer algo aqui para você. Às vezes a capacitação, ela não virá antes. Você não vai se sentir tão preparado para fazer coisas que Deus te chamou para fazer. E esse é um dos sinais, muitas vezes, da chamada de Deus. Você não se sente capaz para fazer o que Deus te chamou para fazer. Mas Deus que te chamou te capacita para fazer, amém? Né? Ele te dá força, Ele te dá inteligência, Ele te dá sabedoria. E que hoje você possa receber do Senhor isso na sua vida, amém? Glória a Deus! Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12 será o nosso texto, né? Nós vamos falar hoje sobre essa celebração e essa festa tão profética e tão importante, amém? Como tantas festas na Bíblia, né? Que o Senhor nos ensinou a guardar e o seu sentido, o seu significado profético. Êxodo capítulo 12, amém? Ok? O Leandro já separou para nós aqui no slide. Êxodo capítulo 12. Está escrito assim, né? Separarás para Yahvé, ou o Senhor, o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos de teu rebanhos pertencem ao Senhor. Versículo do 1 ao em diante, 12, né? Êxodo 12, do versículo 1. Êxodo 12, amém? Ok? Vamos lá, Êxodo 12. Todos acharam aí? Êxodo capítulo 12. Disse Yahvé a Moisés e Arão na terra do Egito: que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós os escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. E os guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vegas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzah ou asmos, né? Não fermentados e ervas amargas, a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluído a cabeça, as pernas e os miúdos, serão assados em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estáis pronto para partir, cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas. E o Pessá de Yahvé, ou a Páscoa do Senhor, e naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. Durante 7 dias comerei pães matzah
sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois todo o que comer hametz, algo fermentado, desde o primeiro dia até o sétimo, essa pessoa será eliminada de Israel. No primeiro dia tereis uma santa assembleia e no sétimo dia igualmente uma santa convocação. Nenhuma obra farás nele e vós preparareis somente o que cada um deve comer. Celebrareis, portanto, a festa dos pães asmos sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei o exército de Israel do Egito. Vós observareis esses dias por todas as vossas gerações, porquanto é um decreto perpétuo. Amém? Diga Páscoa. Nós estamos hoje celebrando a Páscoa do Senhor, amém? O Pessá do Senhor. Isso para nós tem um sentido, não apenas o sentido que para Israel foi a libertação do povo, o povo de Deus do Egito e debaixo da escravidão. A Páscoa para nós, ela é uma festa que tem um sentido que se aplica no profético e para as nossas vidas hoje, amém? Né? Então, o Senhor, quando ele fala sobre a celebração da Páscoa, ele fala de um momento em que estava para vir sobre o Egito a 10ª praga, que seria uma praga definitiva que arrasaria com todo o Egito e como uma forma de Deus mostrar o seu poder a Faraó, né? Faraó, rei do Egito, que estava escravizando o povo de Deus, o povo de Israel já por séculos, né? E esse homem, Faraó, não havia ouvido o Senhor nas 9 vezes anteriores que Moisés, o libertador escolhido por Deus para tirar o povo do Egito, fora enviado. Então viria a 10ª praga, amém? E essa 10ª praga seria a praga que mataria o primogênito de toda a casa no Egito, amém? Certo? Então, a origem da festa da festa da Páscoa se dá justamente nesse momento, que seria o momento que culminaria na libertação do povo de Deus, amém? Então, como nós falamos da festa da Páscoa, diga para o seu irmão, diga a festa da Páscoa, ela tem um sentido, que é passagem. Pessá, a palavra pessá significa passagem. Ela também traz o sentido de passar sobre, passar por cima. E o que a palavra diz é que o anjo da morte viria e visitaria e entraria em cada casa. O anjo da morte viria e passaria sobre o Egito. Amém? Certo? E qual foi a recomendação do Senhor? É que cada casa, cada família representada pegaria um cordeiro, e esse cordeiro seria sacrificado, e as famílias se reuniriam nos seus lares, e eles comeriam da carne desse cordeiro, e pegariam do sangue desse cordeiro, e aspergiriam sobre os umbrais. Aqui você está vendo a representação de uma porta, amém? Certo? E essa porta aqui, essas partes vermelhas é o que o Senhor recomendou. O sangue do cordeiro seria passado sobre as portas. Por quê? Porque a porta fala do lugar de entrada, o lugar de legalidade para alguém adentrar a uma casa. Amém? Então essas portas que seriam a legalidade para a entrada do anjo da morte visitar a casa e levar o primogênito. Pense uma coisa, o Senhor disse que o Espírito, o anjo da morte, passaria sobre todo o Egito. Ele não pouparia nenhuma casa. Aí você pode dizer, ele não entraria na casa do povo hebreu, o povo de Deus, e só entraria na casa do povo egito? Não, ele entraria em todas as casas. Sejam elas de casas de hebreus, seja ela a casa dos egípcios, ele entraria. O que o Senhor deu, a estratégia, e o que o Senhor providenciou para o povo foi um livramento através desse ato de se reunir, sacrificar o cordeiro e pegar o sangue e aspergir sobre a porta. No entanto, o que a Bíblia fala, quando o anjo da morte chegasse para entrar na casa, ele viria na porta, no umbral da porta, a marca e a marca do sangue seria um impedimento para o anjo entrar naquela casa.
Amém? O juízo de Deus viria sobre toda a terra do Egito e não pouparia nenhuma família, seja ela uma família hebreia ou fosse uma família egípcia. Ambas as famílias estariam debaixo do juízo de Deus, amém? Deixa eu dizer uma coisa que abri um parênteses aqui, né? Às vezes o julgamento virá sobre uma nação, sobre uma cidade, né? E mesmo aqueles que não pecaram na transgressão do qual foi a legalidade para que viesse esse juízo, muitas vezes sofrerão os danos. É ou não é? Muitas vezes não há pecados ou erros que são cometidos por uma pessoa e todos que estão fazendo parte daquela geografia ou daquele local acabam sofrendo. Por exemplo, se alguém está dirigindo um ônibus e tem lá 30, 40 passageiros no ônibus, né? E o motorista comete uma ilegalidade, uma distração, todos que estão com ele acabam sofrendo. Mesmo que aqueles que estão no ônibus dizem assim, mas a gente não fez nada de errado, nós pagamos a nossa passagem certinho, né? E estamos aqui com o propósito de chegar a um destino, não há nada de errado. Mas alguém que está na direção do ônibus errou. Cometeu uma imprudência. Todos que estão no ônibus sofrem ou não sofrem? Sofrem ou não sofrem? Às vezes aquele que cometeu a imprudência pode até não morrer, mas aqueles que estão com ele acabam morrendo. Então, o Egito estava debaixo de um juízo. Estava debaixo de punição severa de Deus. E todos sofreriam. Você vai ver que no Egito havia muitas famílias, inclusive muitos líderes que haviam chegado a Faraó e dizer, Faraó, deixa esse povo ir. Deixa os hebreus ir. Nós não aguentamos mais. Já vai passar a 10ª praga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pragas vindo sobre o Egito, assolando a terra, prejudicando economicamente a saúde do povo, o psicológico do povo. Mas Faraó estava endurecido e não permitindo que o povo de Deus fosse liberto, amém? Então o diabo sempre vai resistir quando se trata da libertação daqueles que Deus escolheu, amém? Então por isso muitas vezes você vai enfrentar dificuldades na sua vida quando fala de libertação, porque libertação é uma batalha, amém? É uma batalha, e o diabo não vai soltar até que o poder de Deus na sua totalidade seja demonstrado e o nome dele seja glorificado, amém? Então o Senhor disse, o cordeiro será sacrificado, as portas terão a marca do sangue. E quando o anjo da morte vir para levar o primogênito, a única coisa que impedirá o anjo de entrar em uma casa é o sangue aspergido. Amém? É o sangue aspergido sobre os umbrais da porta. E aí em Êxodo 13, 12, que o Leandro começou lá, colocou no começo ali para nós, né? Fala sobre isso, amém? Sobre o primogênito. Separarás para Yahvé o primeiro nascido de todo ventre. Todos os primeiros machos, teu rebanho pertencem ao Senhor. Ali se estabelece, na festa da Páscoa, nesse momento, Deus traz um decreto, uma lei, em que todo primogênito de uma família ou dos animais seria do Senhor. Todo primogênito, toda primícia, o primeiro de todo fruto da terra seria do Senhor. Então, em Páscoa, em Pessá, se estabelece o primeiro, o primogênito, aquilo que nascesse primeiro, se fosse de uma árvore, depois do ventre de um animal ou de uma família, o filho seria do Senhor, amém? Certo? Então, pela ordem, todo primogênito deveria ser sacrificado. Pense uma coisa, todo primogênito deveria ser sacrificado. O que o Senhor faz? No tocante ao primogênito, Deus estabelece uma troca. Quando uma família, um casal tinha o primeiro filho, ao invés de ele sacrificar aquele filho ao Senhor, ele trocaria, colocaria no lugar do sacrifício do filho um cordeirinho. Ele apresentaria um cordeirinho. E depois é estabelecido que era apresentado de acordo com a posse da família. Cada família, segundo a posse que tinha, oferecia o que lhe era possível oferecer.
né? Até quando nós lemos lá em Lucas, né? Em Lucas capítulo 2, 22, Jesus foi o primeiro filho de José e Maria. Amém? Foi o primeiro filho. Como homem, ele era 100% homem, mas ao mesmo tempo, porque foi gerado do Espírito Santo, também 100% Deus. Mas ele nasceu em uma família terrena. Então Jesus foi o primogênito. O que aconteceu quando Jesus nasceu? Olha o que a Bíblia nos fala. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus do templo. Depois, creio que tem o versículo seguinte, né? Assim como está escrito na lei todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também um sacrifício deveria ser oferecido, como proclama a lei do Senhor. 2 rolinhas ou 2 pombinhos eram oferecidos como sacrifício. A criança era apresentada e consagrada ao Senhor, amém? Mas a oferta que era levada, ela era sacrificada, amém? Tomando o lugar do primogênito. O que nós vemos nessa passagem, né? Passar sobre, é que o anjo da morte teria legalidade para levar todo primeiro, seja da casa dos egípcios ou da casa dos hebreus. No campo ou em qualquer lugar, todo o primogênito de toda a cria seria levado, como uma forma de punição por causa da desobediência e a dureza do coração daquela nação, daquele rei de Faraó. Amém? E o que o Senhor faz? Ao invés de levar dos filhos de Israel o primogênito, Deus diz: um cordeiro será sacrificado e o sangue aspergido. E ali o Senhor poupa os primogênitos da casa do seu povo Israel. Amém? Então, o sangue seria o sinal. Diga, o sangue seria o sinal. Né? Nada poderia impedir o anjo da morte, a não ser o sangue aspergido sobre os umbrais das portas. Nem as casas dos hebreus, amém, seriam poupadas se o sangue não estivesse aspergido sobre os umbrais da porta. O que Deus está dizendo através disso? Que não há nenhum meio de justificação. Não há nada que nos poupe do juízo de Deus com respeito aos nossos pecados, se não for o sangue de Jesus. Aqui está falando do sangue do Cordeiro, amém? Então, não haveria boas obras, não haveria bom comportamento, não haveria nada que a gente possa usar como meio de justificativa para que o anjo da morte não visitasse. O comando, a ordem de Deus era explícita. Vocês se reunirão nas casas, segundo as famílias, um cordeiro será sacrificado, vocês vão assar, grelhar a carne do cordeiro, vão comer o cordeiro, e o sangue do cordeiro terá que ser aspergido sobre a porta. E quando o anjo vê o sangue, que é um sinal, o anjo passará sobre. Amém? Sabe o que faz Deus passar sobre as nossas transgressões? Sabe o que faz Deus, na sua justiça e na sua santidade, olhar para nós e não ver o nosso pecado? Diga, o sangue que está aspergido. Agora não é apenas sobre os umbrais das portas, porque é um sinal profético, mas é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário que nos cobre, que nos justifica, amém? A Páscoa fala sobre isso. Olharmos para a Páscoa sem nos lembrarmos do sinal do sangue é apenas uma celebração religiosa, mas sem muito sentido e sem muita profundidade, amém? Olha, hoje eu sei que nós temos no mercantilismo
da fé, e isso acontece seja dentro da igreja ou seja fora da igreja, né? Para se vender algo na Páscoa, se criou o coelhinho da Páscoa, amém? Diga coelho. Nunca representou a Páscoa, amém? Coelho é um símbolo de mercantilismo, de venda. E aí você tem o ovinho da Páscoa, amém? Não tem sentido da verdadeira Páscoa. O sentido da verdadeira Páscoa fala do cordeiro e do seu sacrifício, amém? E não de um coelho e os seus ovinhos da Páscoa. Já é algo muito contraditório. Diga coelho, não bota ovo. Amém? Não bota ovo. Se nós pegarmos só a galinha, né, verdade? Só a galinha, então tem que ser uma galinha da Páscoa, né, verdade? E não o coelhinho da Páscoa, né? Então, quando nós olhamos para isso, para o verdadeiro sentido da Páscoa, é impossível nós não falarmos do sangue que justifica, amém? E que não há nada que poderia tomar o lugar, amém? Nosso lugar, a não ser o sacrifício do Cordeiro, né? A Bíblia nos fala em Romanos 5:9. Romanos 5:9 diz assim: agora, como fomos justificados por seu sangue, né? Muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Diga o sangue aspergido sobre a porta. Era um sinal de justificação. Quando nós falamos da Páscoa, é impossível falarmos da Páscoa sem falarmos sobre justificação. Essa é uma das doutrinas centrais da nossa salvação em Deus. A salvação só é possível por causa da justificação. O que significa a justificação? A palavra justificação significa ser feito justo. A justificação não tem nada a ver com mérito. A justificação não tem nada a ver com o que eu faço de bom. A justificação tem com uma ação de Deus na minha direção, através de Cristo Jesus, me justificando. A justificação não tem sentido se ele não tomasse o meu lugar. Não sou eu que fiz algo para merecer, foi ele que se colocou em meu lugar. É o cordeiro que foi sacrificado. E é o sangue do cordeiro que é aspergido sobre as portas, os umbrais. Então, Romanos 5:9 nos fala disso, né? Como fomos justificados por seu sangue. Quando nós falamos da Páscoa sem falar do sangue, nós não alcançamos o sentido verdadeiro do que é Pessá. Amém? Então, é pelo sangue de Jesus que nós somos justificados. É através do derramamento de sangue. A Bíblia nos fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, sem o derramar de sangue não há perdão de pecado. Porque o pecado exige um pagamento. Diga, o pecado sempre vai exigir um pagamento. Amém? Eles se reuniriam nos lares e eles comeriam da carne do cordeiro. Teriam que comer da carne do cordeiro. João 6,47 diz assim: na verdade, vos digo, Jesus ministrando e pregando, dizendo: aquele que crê em mim tem a vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão natural, desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Quando Jesus prega isso, as pessoas ficam totalmente contrariadas. Como assim? Ele é o pão que desceu do céu, e aquele que não comer deste pão não tem a vida eterna. E ele diz: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo? Que mensagem dura! Essa foi uma mensagem disruptiva. Foi uma mensagem que bugou a cabeça do povo, entendendo? Que deixou o povo assim. Como assim? Como que eu vou entender essa mensagem tão forte? Por quê? Porque Jesus estava se colocando no lugar como se ele fosse o cordeiro que foi sacrificado. E que aqueles homens se reuniram para comer a carne do cordeiro. Amém? João 1,29, pastor Iana leu no começo,
diz que Jesus representa o Cordeiro quando Jesus estava indo para ser batizado, né? João 29 diz assim, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós olhamos para Pessá, a Páscoa celebrada no Egito, momentos antes da libertação do povo, aquela Páscoa estava apontando para Jesus. Aquele cordeiro que estava sendo sacrificado e a carne dele seria comido em família, no lar, estava apontando para o cordeiro que viria. E Jesus disse, eu sou esse cordeiro, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ou seja, Jesus estava dizendo, o juízo do anjo da morte, o juízo de Deus através do anjo da morte, passará novamente. Passará novamente. E aquele que não estiver na sua casa com o sangue da justificação e comendo da carne do cordeiro, tendo parte e comunhão comigo, o anjo terá legalidade para entrar. Por isso a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo passará da morte para a vida. A morte, que é a segunda morte, não terá mais domínio sobre ele. Amém? Então nós estamos falando de ter parte com Jesus. Então Jesus representa o cordeiro do sacrifício. Amém? O cordeiro do sacrifício, lá em Êxodo capítulo 12, era a sombra do cordeiro que viria e daria a sua vida pelo mundo. João 3,16, esse texto tão célebre, conhecido por muita gente. Porque Deus amou de tal que deu o seu Filho, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo, Ele deu o seu Filho, o seu único Filho. Jesus representa o Filho primogênito. O Filho primogênito, pela lei, deveria ser sacrificado. Deus, para poupar o primogênito da nação de Israel, Deus deu para eles um meio de poder oferecer um sacrifício de animais para que o primogênito fosse poupado. Esse sacrifício era temporário, não era o sacrifício perfeito, não era a justificativa exata exigida por Deus, porque era vida por vida. A alma que pecar, essa morrerá. Deus estava dando um tempo ensinando ao seu povo, ensinando às nações do que viria no futuro e que realmente teria que ser entregue o primogênito, teria que ser entregue o filho. Um homem nascido teria que morrer como oferta. Até então Deus poupa o primogênito, dizendo, vocês podem levar 2 rolinhas, você pode levar 2 pombinhos, vocês podem levar um cordeirinho, e o primogênito será poupado, ele será consagrado, mas será poupado de morrer. Mas quando Jesus vem, ele assume o lugar do primogênito. E agora, ele não é poupado, ele é entregue como primogênito entre muitos irmãos para que os outros pudessem viver. Você está entendendo? João 3,16 fala, está conectado com isso, está conectado com essa entrega do cordeiro, do primogênito. Jesus entra no mundo como unigênito, mas quando ele sai como o primogênito, porque através dele, João 1,12 diz assim, todos os quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus te deu capacitação e capacidade para ser filho de Deus através de receber Jesus na sua vida. Amém? A partir do momento que nós recebemos a Jesus, Jesus deixa de ser o unigênito e ele passa a ser o primogênito, o primeiro entre muitos filhos. E aí, quando Deus fala que ele entrega o seu filho, o seu unigênito, que se tornou o primogênito, ele está entregando Jesus como a forma de sacrifício perfeito e que atende todas as exigências por todos os homens. Amém? Por isso, quando nós falamos de João 3,16, nós vemos a demonstração do amor de Deus, que fala de tal maneira
Deus amou o mundo de tal maneira, fala da intensidade do amor de Deus por nossas vidas, amém? Que Ele deu, fala da entrega, o seu Filho, o que lhe era mais precioso, para que todo ser que nele crê, a condição estabelecida, não pereça o livramento e a salvação, mas tem a vida eterna, a recompensa. A recompensa agora, a recompensa do pecado era a morte. Romanos 3, 23. Romanos 6, 23 diz que o salário é a morte, mas o dom gratuito de Deus, por intermédio de Cristo, nosso Senhor. Aquilo que era uma recompensa de morte, de separação e de perdição eterna, agora se torna, por causa do sacrifício que foi entregue em nosso lugar, uma recompensa que é vida e vida eterna. Vida eterna. Estamos cientes, pela Escritura em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Amém? Então, quando nós falamos de Pessá e de Páscoa, nós estamos falando do sentido original do qual o povo de Israel, o povo hebreu, celebrou, que significava livramento e salvação. Libertação. E nós só temos a totalidade do sentido da festa, da Páscoa, quando nós olhamos para o Novo Testamento e vemos Cristo Jesus, agora como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todos os outros sacrifícios significavam apenas algo temporário para dar um jeito. Para dar um jeito. Ou seja, para prorrogar até que chegasse o que é perfeito. Você já percebeu que quando você não tem as condições para fazer algo do jeito que tem que ser feito, o que a gente faz? O brasileiro dá um jeitinho, né? Faz uma gambiarrinha ali. Isso aqui, aí alguém chega para você dar uma desculpa, não dizer que tá feio, fala, não, mas isso aqui é temporário, sabe? A gente só colocou aqui esse pano aqui para cobrir esse negócio, porque a gente vai fazer a obra ainda completa, certo? Né? Do tipo assim, é a dona de casa que diz, não, isso aqui tá tudo arrumado, mas eu tô arrumando ainda, né? É para não passar o sentido de tipo assim, eu sou desarrumada, bagunçada, né? Eu estou arrumando. Era do tipo assim, Deus estava dando tempo para o povo entender e compreender, e até que se completasse a soma total dos tempos em que Jesus viria para oferecer o sacrifício perfeito, amém? E agora, segundo Hebreus, diz capítulo 12, capítulo 13, fala que agora o sacrifício não seria mais o sacrifício de bodes, de touros, de ovelhas, de cordeiros, de pombinhas, não seria o sangue de animais derramado no altar como uma forma de apaziguar, ou seja, dar um tempo até que o dia perfeito chegasse, o sacrifício perfeito se manifestasse. E diz, agora nós somos justificados, salvos e redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou seja, não é mais sangue de animais, é o sangue do próprio Filho de Deus derramado pela redenção de toda a humanidade. Porque animal não pode tomar o lugar de homem. Animal não pode justificar permanentemente o homem diante de Deus. Por isso o sacrifício tinha que ser renovado de ano em ano. De sempre em sempre. Sacrifícios, e sacrifícios, e sacrifícios, e sacrifício, e sangue, e sangue, e sangue derramado para poder apaziguar a ira de Deus por causa do pecado do homem. Agora Jesus, de uma vez por toda, ele é oferecido. Você olhar para Jesus, olhar para a cruz e ver apenas um símbolo religioso é muito raso. É muito raso você olhar para Jesus e vê-lo apenas como um grande líder. É muito raso. É muito raso nós olharmos para Jesus e ver ele apenas como um homem bom que andou sobre a terra e deixou ensinamentos. Deixa eu dizer algo para você, historiadores, até mesmo ateus, acreditam que os ensinamentos de Jesus foram ensinamentos disruptivos da história. Qual homem marcou antes e depois?
Qual homem, se você for olhar como uma pessoa natural, qual homem estabeleceu a C e DC antes de Cristo e depois de Cristo? Antes de Cristo era uma coisa, depois de Cristo tudo mudou. A história teve que se reajustar. Mas quando nós olhamos para Jesus, um grande homem que marcou a história, ainda é pouco comparado a quem ele é. Quando olhamos para a Páscoa apenas como uma celebração religiosa, ainda é muito raso com respeito ao que ela significa. Celebrar a Páscoa, meu irmão, significa celebrarmos a nossa salvação em Cristo Jesus, amém? Celebrar a Páscoa, nós estamos falando do Cordeiro de Deus, não é um cordeiro, um animal que foi apenas meramente sacrificado. Aquilo era a sombra das coisas que viriam. Diga, que tremendo. 2 Coríntios 5,19 nos fala que Jesus, que Deus estava em Cristo Jesus, pois Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo que estava separado, eu e você, não levando em conta as nossas ou as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Ou seja, Deus estava olhando para mim e você, não levando em conta os meus pecados e os seus pecados que eram reais. Mas, por causa de Cristo, nós fomos reconciliados. Ou seja, Deus nos dá a chance em Cristo Jesus de uma mudança de vida. Ele nos permite acessarmos. Por isso a Bíblia diz que um novo e vivo caminho foi aberto até a presença de Deus. Esse caminho estava fechado, estava bloqueado, interrompido. Não é questão de você querer. Não se trata, mas eu queria. Não é questão de querer. É uma questão de Deus deixar. Você pode ter acesso a tudo que você quer? Pode? Mesmo você querendo? Deixa eu dizer uma coisa sobre salvação, sobre redenção. Não se trata apenas de você querer. Se trata de Deus permitir. Não se trata, não, a hora que eu quiser, eu vou. Ah, que colocação mais estúpida. Que colocação mais estúpida é quando nós dizemos, não, quando eu estiver preparado, eu vou. Ah, que colocação mais estúpida sua. Como se você estivesse no controle de alguma coisa. Como se você estivesse determinando o dia e a hora. Como se não fosse Deus determinando para você, é Deus te dando a chance. Não é você que está dando chance para Deus. Não somos nós que estamos dizendo, Deus, na minha hora eu vou. A gente usa uma expressão, eu já usei isso, às vezes impensadamente. Né? Não, na hora que você estiver querendo, que você estiver desejando, você nunca vai querer, irmão. Nunca vai desejar. Para nós é muito mais fácil, em cada época da nossa vida, eu sei que as fases passam, é muito fácil estar numa balada do que estar na casa de Deus, é ou não é? Naturalmente. É muito mais fácil você estar enchendo a cara com seus amigos e fazendo as suas baladas, as suas bagunças, do que dizer, eu vou para a casa de Deus, eu vou estar buscando a Deus. Não é natural você estar aqui, não é natural você dizer eu quero Deus. É Deus, através de Cristo, através do Espírito Santo, convencendo você dos seus pecados, amém? Então quando você vem e você entrega a sua vida para Jesus e você reconhece que Jesus fez para você, não é você dizendo eu estou dando uma chance para Deus para ver se Ele faz alguma coisa, não. Deus, eu estou aproveitando a chance que o Senhor me deu. Eu estou me aproximando do Senhor por causa da sua misericórdia. Então é isso, é Deus nos reconciliando em Cristo Jesus. Não trata do que nós fizemos, amém? Então quando nós falamos da verdadeira Páscoa, nós falamos da salvação que Deus providenciou através de Cristo Jesus, nos perdoando e nos justificando. Quando olhamos para o Novo Testamento, Jesus foi sacrificado quando? Quando que Jesus foi morto? Na Páscoa. Na Páscoa. Ele foi morto na Páscoa. Ele representava o cordeiro que estava preso naquele madeiro, então, em nosso lugar, amém? Então, quando nós olhamos para Jesus, ele é o cordeiro pascal.
Ele é o Cordeiro de Deus, conforme João viu, João 29, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, celebrar a Páscoa significa fazermos menção de Jesus. Celebrarmos a Páscoa significa reconhecermos que, através dele e do seu sangue, nós somos livres, amém? Da escravidão do Egito. Através dele, nós somos arrancados, né, da escravidão. E através dele, do seu sangue, o juízo de Deus vem sobre a terra. Não nos poupa porque nós somos bons. Não nos poupa porque somos merecedores. Mas nos poupa por causa do sangue que está aspergido sobre os umbrais das portas. Amém? Da legalidade. Então hoje, que você reconheça, que nós possamos reconhecer que nós só podemos viver a salvação por causa da obra que Jesus fez. E Jesus disse uma coisa, a palavra do Senhor nos diz, Romanos capítulo 10, e todo aquele que crê, amém? E todo aquele que com sua boca confessar e com teu coração crer, será salvo. Porque com a boca você faz confissão e com o coração você crê para a salvação. Então diga, a boca confessa publicamente, mas o coração crê para a eternidade. Ou seja, aquilo que eu falo com a boca é ratificado por aquilo que eu creio em meu coração, amém? Então diga, Jesus, Ele é o Cordeiro, Ele é a Páscoa, Jesus é o meu Pessá, amém? Jesus é a nossa Páscoa verdadeira. E hoje nós estamos aqui para celebrar Páscoa. Amém? Vamos ficar em pé?